Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Vamos ao vídeo de dicas da segunda rodada do Cartola FC. Segunda rodada essa que é muito importante para o resto da temporada, hein? Antes, um recado sobre o campeonato. Pela parte técnica, eu já poderia abrir as inscrições do campeonato da Gazeta do Cartola e ele estaria pronto para começar. Porém, realmente estamos enfrentando problemas com Cartola e vou esperar o bom senso deles até segunda-feira, ok? Bom, cartoleiros e cartoleiras, fiz um vídeo no meio de semana falando sobre como valorizar na segunda rodada do Cartola FC. Então, quem não viu ou não sabe como funciona o sistema de valorização da segunda rodada do Cartola FC, peço que veja o vídeo anterior a este. Quem já viu e já entende a valorização nesta segunda rodada, já vai entender melhor o que eu vou falar agora. Vai começar a segunda rodada e prestem atenção. Esta rodada é a mais fácil para valorizar, porém cuidado, quem pensar em valorização pode se dar mal com pontuação. E por que eu digo isso? Como sabemos, no Campeonato Brasileiro, quando um time joga uma partida em casa, faz a outra partida fora de casa. E é lógico que na maioria das partidas, os mandantes vencem. E quando um time vence, a probabilidade é maior dos jogadores pontuarem mais e valorizarem mais no Cartola FC. E assim foi no caso do Palmeiras, do Flamengo, do Santa Cruz, do Atlético Mineiro, do Coritiba, isso tudo na primeira rodada. E que são os times que a maioria dos jogadores estão valorizados, só que agora esses times vão jogar fora de casa. Já dos times que venceram fora de casa na primeira rodada e agora vão jogar em casa e teriam os jogadores valorizados para a gente escalar e ganhar algumas cartoletas, que são aí no caso São Paulo e Fluminense, o São Paulo que ganhou do Botafogo era reserva e agora provavelmente deve ir com time titular ou pelo menos um time misto, e o Fluminense que apesar de favorito não é tão confiável assim. Então, nessa rodada, escalar jogadores valorizados necessariamente será correr alguns riscos por eles jogarem fora de casa, ok? Saibam disso, beleza? Outro conselho importante para quem pontuou bem na primeira rodada do Cartola FC é para que não pensem em valorização. Se você fez aí mais do que 70 pontos, pense de novo em fazer uma pontuação boa, mesmo que isso possa render pouca valorização. Ao longo do ano, o Cartola te dará chances de ir conquistando os cartoletas, mas pontos não são tantas chances assim não. Bom, dito isso, vamos agora ao site do Cartola FC analisar os confrontos desta segunda rodada. Na minha opinião, e uma simples opinião, Ponte Preta e Palmeiras, o Palmeiras tem um ligeiro favoritismo. O Fluminense, na minha opinião, também é favorito contra o Santa Cruz, apesar que o Santa Cruz surpreendeu na primeira rodada. Não pela vitória, mas sim pelo placar elástico, né? Cruzeiro é favorito contra o Figueirense, o Santos é favorito contra o Coritiba. Este jogo aqui entre os Atléticos, Atlético do Paraná e Atlético Mineiro, é um jogo que tem que se tomar cuidado, porque o Atlético Mineiro acabou de mudar de técnico e após ser eliminado da Libertadores, nós não sabemos ainda qual o time que entrará em campo, se tem algum jogador cansado ou não, que pode ser poupado pelo novo técnico, ok? Considero o Corinthians favorito contra o Vitória mesmo jogando fora de casa. Também temos que ter cautela no jogo entre São Paulo e Internacional de Porto Alegre, por não saber o estado físico dos jogadores do São Paulo. Alguns podem pedir aí para descansar e a gente não sabe se vai com time misto ou titular. O Grêmio é favorito contra o Flamengo. Chapecoense e América Mineiro, acredito que é um jogo aqui para empate. E o Sport eu considero favorito contra o Botafogo, ok? Tudo isso é mero palpite. Aí vocês vão ver se vocês concordam ou não, porque na hora que vocês forem escalar os jogadores, é muito importante colocar jogadores daqueles times que vocês julguem favoritos, né? Bom, vamos começar a dar as dicas e escalar o time mitos da Gazeta. Começando pelos goleiros, por ordem de valorização, o goleiro mais valorizado que tem é o Danilo, porém ele está custando 20 cartoletas.
Se você estiver pensando só em cartoletas e colocar ele, depois você toma cuidado porque você vai ter que economizar dinheiro em outras posições. Porém, tem alguns jogadores aqui que eu acredito que sejam uma boa opção para pontuar e também para valorizar. É o caso do Fábio, goleiro do Cruzeiro, que está valorizado. Se fizer alguns pontinhos, aí terminar de forma positiva essa rodada, vai valorizar um pouquinho mais, custa 13,75 cartoletas. O Diego Cavalieri também tem uma valorização muito boa, custa um pouquinho mais barato, só que eu fico com mais medo do Fluminense tomar gol do que do Cruzeiro. E descendo aqui, ó, nós temos duas boas opções. A primeira delas, Magrão, goleiro do Sport, que está valorizado, pode fazer uma pontuação positiva, e o Marcelo Groi. Aqui é uma situação um pouco delicada pelo seguinte motivo: ele valorizou só 0,09, isso não é muito representativo não. Então, se ele fizer alguma pontuação aí acima de 4, 5, ele valoriza. Se ele fizer abaixo de 4 ou 5, ele vai desvalorizar. Porém, eu acredito que possa render ótimos pontos para essa rodada, certo? Para o gol, nesta rodada, querendo economizar e gastar um pouquinho mais nas outras posições, eu vou colocar o Magrão do Sport. Bom, chegamos na zaga e, na minha opinião, uma das melhores oportunidades da gente valorizar nessa rodada é com o Thiago Martins do Palmeiras. Ele vem com uma ótima valorização, 7,60, e custa apenas 13,60 cartoletas. Ou seja, você nem vai gastar muito dinheiro para estar valorizando legal. Mesmo que ele não saia com SG, se ele fizer uma roubadinha de bola, um outro pontinho, ele tende a valorizar ainda mais. O Thiago Martins vai estar no time Mitos da Gazeta, pensando em valorização, ok? Depois dele, todos esses outros zagueiros que estão valorizados também vão jogar fora de casa. Então, eu preferi colocar o Thiago Martins, que eu acho que a chance do Palmeiras ganhar da Ponte Preta é maior do que a do Flamengo, do que a do Figueirense, enfim, do que a do próprio Coritiba, certo? Aí a gente vai descer um pouquinho e vai ver que continuam valorizados os jogadores que vão atuar fora de casa ou caros. Por exemplo, o Felipe até seria uma boa opção, mas está custando 26,99 cartoletas. Desses que vão jogar em casa, tem o Rafael Lima ou o Marcelo. Eles não são bons pontuadores para o Cartola FC. Eu lembro que o Rafael Lima, ano passado, só fazia pontuação bem mediana. Porém, vai jogar contra um adversário aí praticamente do mesmo nível, jogando em casa e vindo valorizado. Custa só 6,62 cartoletas, de repente você pode pensar em economizar, colocar ele, pelo fato de jogar em casa pode ser que tenha uma vantagem sobre os outros zagueiros. Tem também um caso muito interessante que é o Wehrle, do Grêmio. Ele custa apenas 4 cartoletas, e como ele ainda não jogou no campeonato, a regra para valorização é igual à da primeira. Jogador baratinho, se fizer pouquinhos pontos, valoriza. Jogador caro, se fizer pouquinhos pontos, vai desvalorizar bastante. Então, jogadores que estão estreando agora precisam fazer pontos compatível ao seu preço. O Wehrle está custando só 4, a tendência dele valorizar é muito grande, e eu também considero um bom jogador. Vou colocar o Wehrle no time Mitos da Gazeta. Mas queria destacar também o Léo, do Cruzeiro. Eu acho que ele pode ter uma ótima pontuação nessa rodada, porém tende a ter uma pequena desvalorização se ele não corresponder a esses pontos, porque ele está desvalorizado. A vantagem dele é que ele custa apenas 1,47 cartoletas. Então, se nas outras posições você vai pegar jogador caro, que está valorizado, pensando aí em cartoletas, na defesa, colocando o Léo, ele tende a fazer uma pontuação positiva e não desvalorizar tanto não, ok? Se a pontuação dele for aí de 8, 9 para cima, ele até valoriza. Vamos agora para as laterais. Cartoleiros, chegamos agora nas laterais, e eu acho que nas laterais essa rodada a gente tem um monte de opção. Tem o Samuel Xavier, o Denner Assunção, Marcelo Oliveira, o Wendel, o Zeca. Aí você vê se você tem cartoleta para eles, se tem alguns que vão valorizar ou não vão, se você vai dar prioridade à pontuação ou não. Porém, os que eu considero como melhores opções, pensando tanto em pontuação como em valorização e que está num precinho bom, são os seguintes.
O Wellington Silva do Fluminense, pelo fato de jogar em casa, está custando 11,54 cartoletas e tendo valorizado 5,54 cartoletas. Acho que é uma ótima opção para a rodada. O Reinaldo da Ponte Preta tende a valorizar também, se não fizer nenhuma besteira, só que você coloca o Reinaldo se você achar que a Ponte Preta é favorita contra o Palmeiras. Se você achar que o Palmeiras vai dar um baile na Ponte Preta, o Reinaldo não vai fazer nada, não coloca ele não, ok? E como terceira opção, que está bem baratinho também, Vitor Ferraz fez uma ótima pontuação, mesmo o Santos tendo perdido na primeira rodada, custa 13,16 cartoletas, tende a fazer aí boa pontuação também contra o Coritiba. No time mitos da Gazeta, entre todos esses que eu falei, Samuel Xavier, Denner Assunção, Marcelo Oliveira, Wendel, Zeca, e dos três melhores aqui, na minha opinião, Wellington Silva, Reinaldo e Vitor Ferraz, o mitos da Gazeta vai com o Vitor Ferraz e com Wellington Silva do Fluminense, ok? E vamos agora para o meio de campo. Bom, chegamos no meio de campo e, na minha opinião, a gente tem opções bem medianas aí para essa rodada. Lógico que não é que nem foram nos anos anteriores, que a gente tinha D'Alessandro, Conca, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, mas dá para quebrar o galho, né? Estou colocando aqui por ordem de valorização, porém eu vou passar batido por esses três primeiros aqui, porque apesar deles terem tendência de valorizar, eu não acredito numa boa pontuação nem do Fernando Gabriel, nem do William Correia, nem do Jocinei. Mas acredito sim que duas boas opções para valorizar e pontuar seriam Ramiro, do Grêmio, e Elber, do Cruzeiro. Inclusive, um dos jogadores que eu vou para essa rodada é o Elber do Cruzeiro. Aí a gente vai descer mais um pouco e vai chegar aqui até o Gustavo Scarpa do Fluminense. Ele fez 4,90 pontos, valorizou só um pouquinho, mas na minha opinião está jogando muito bem e pode fazer uma ótima pontuação contra o Santa Cruz. Também vou colocar ele no time mitos da Gazeta. Como a gente vai ter que economizar um pouquinho de dinheiro aí para chegar no ataque, eu vou destacar mais alguns jogadores, porém vou ter que escalar no time mitos da Gazeta um jogador mais barato, ok? Temos aqui nosso querido Paulo Henrique Ganso. Esse ano eu vou com ele várias rodadas. O cara tá mitando, hein? Só que tá custando 17 cartoletas, ainda não vai ser nessa rodada que eu vou com ele não. Lucas Lima, outro grande jogador, mas custando 26 cartoletas, aí precisaria fazer muitos pontos para valorizar. Quem não está se importando para cartoleta, eu colocaria o Lucas Lima nessa rodada. Depois a gente tem como uma opção mais barata no time do Santos, para quem considera que o Santos é grande favorito contra o Coritiba, e eu não tenho dúvida que é mesmo bem favorito. Thiago Maia é uma opção mais baratinha. E aí a gente chega aqui no Giovanni Augusto do Corinthians. Ele custa apenas 3,31 cartoletas, então ele está muito barato. Eu acho que vale a pena talvez arriscar ele, porque ele pode fazer umas pontuações, não deve desvalorizar muito mais do que isso não, e é um bom jogador. Eu acredito que o Corinthians tende a fazer uma boa partida contra o Vitória e para economizar cartoletas eu vou colocar aqui o Giovanni Augusto, ok? Enfim, os outros jogadores que eu citei também são boas opções, na minha opinião. Inclusive, outra boa opção aqui é o Tietê. Ele jogou muito bem, mesmo atuando pela lateral e não de meia. Não sei por que ele fez só menos 0,40. Naquela partida lá contra o Atlético Paranaense, ele jogou muita bola, certo? Vamos agora partir para o ataque. Bom, chegamos no ataque e aí que as coisas começam a complicar. Os jogadores que mais valorizaram ou vão jogar fora de casa ou estão custando muito caro. E os jogadores que a gente acha que pode ter uma boa pontuação nessa rodada e que vão jogar em casa e que podem marcar gols, eles estão muito desvalorizados. Muita gente está me perguntando sobre o Gabriel Jesus. Ele fez 24,40 pontos, valorizou 12,91 e eu não tenho dúvida de que ele vai valorizar de novo nessa segunda rodada, mesmo com poucos pontos. Porém, vale dizer que o ano passado o Diego Souza foi o jogador que mais valorizou na primeira rodada. Ele tinha valorizado 10 cartoletas. Na segunda rodada, ele fez 8 pontos e valorizou somente 2 cartoletas. E por que isso aconteceu? Porque ele já estava custando muito caro. E é o caso do Gabriel Jesus. Se você gastar aqui
32 cartoletas para ir com ele, achando que você pode valorizar 6, 7, 8 cartoletas, acho muito difícil isso acontecer. Ele precisaria repetir aqui 24 pontos, ok? Acho eu, segundo minha estimativa que eu fiz, que se ele fizer 8 pontos, por exemplo, que seria um gol, ele valorizaria entre 2 e 3 cartoletas. Enquanto o Roger Guedes, por exemplo, se fizesse 8 pontos, tenderia a valorizar mais do que o Gabriel Jesus, certo? Bom, recomendo o Gabriel Jesus para aqueles que acham que ele vai seguir fazendo uma boa pontuação e querem garantir um pouquinho de cartoletas. Mas acho que ia gastar muito dinheiro com um jogador para valorizar pouco, tá? Assim como eu disse aqui, o Roger Guedes, por exemplo, tem uma possibilidade de valorizar até mais do que o Gabriel Jesus, certo? Porque ele só está custando 7,72 cartoletas. Se ele fizer aí 8, 9, 10 pontos, ele tende a valorizar mais 5, 6. O Gabriel Jesus, creio eu que não vai valorizar mais do que 3 cartoletas não. Enfim, eles jogam fora de casa, nunca gosto de escalar atacante que joga fora de casa, assim como Keno e Grafite, que também são os mais valorizados, mas tem o Richarlison, que joga em casa, custa só 6,62 cartoletas. Não é uma das minhas principais opções para o ataque para essa rodada, na minha opinião, tem melhores jogadores do que ele. Só que eu estou precisando economizar. E vou colocar o Richarlison somente pelo fato de estar baratinho, certo? Descendo um pouco mais, aparece aqui o nosso Ricardo Oliveira, artilheiro, custando 28 cartoletas. O pior é que eu acho que ele vai marcar gol, mas não tenho cartoletas para colocar ele. Então a gente vai descer mais um pouquinho, chega aqui no Bobô do Grêmio, custando apenas 4,93 cartoletas. Não é um jogador que eu gosto de escalar ele, acho um jogador bem mediano, mas ele está pouquinho desvalorizado, custa só 4,93 cartoletas. Alguns cartoleiros podem colocar ele pela falta de cartoletas, ok? Chegamos aqui também no William do Cruzeiro, custando 16 cartoletas. Acho que ele vai fazer gol, mas está muito caro. E muita gente me pergunta sobre o Gabigol. 11,18 cartoletas e uma mega desvalorização. Só que eu acho que vale a pena colocar nessa rodada o Gabigol. Acho que tem como a gente recuperar essas cartoletas com outros jogadores, mas o cara tá jogando o fino da bola e, na minha opinião, o Santos é bem favorito contra o Coritiba, principalmente pelo fator casa. Eu vou colocar o Gabigol, mesmo sabendo que ele pode desvalorizar. Agora, se ele fizer um gol, 2 gols, a coisa já melhora bastante, né? Tem também o Luan do Grêmio, é outro jogador que valeria a pena escalar para essa rodada, apesar de vir com uma desvalorização aqui muito grande. Eu vou colocar o Luan do Grêmio no time Mitos da Gazeta e queria dizer também que tem outras opções aqui no ataque que vocês podem até postar aí no YouTube. Porém, algum deles sempre tem algum probleminha. Ou está custando muito caro, como a gente já viu que é o caso do Fred, é o caso do Gabriel Jesus e Ricardo Oliveira, até o Caleri do São Paulo, ou eles valorizaram bastante, mas a gente não está confiando tanto assim para essa rodada, certo? Vamos agora partir para os técnicos. E técnico é aquele que a gente considera que o time seja maior favorito. Nem vamos pensar muito aqui em valorização ou desvalorização do técnico, porque a comparação deles com os jogadores é bem menor, o que um técnico valoriza ou deixa de valorizar. E seguindo o meu pensamento, a gente poderia dar um crédito aqui para o Paulo Bento, custando só 2,25 cartoletas, né? Ver o que vai acontecer com o Cruzeiro nas mãos dele, ou até mesmo o técnico do Santos, Dorival Júnior, que custa 9,53 cartoletas. Eu até tenho mais 18,68 cartoletas. Vou colocar aqui o Paulo Bento do Cruzeiro e deixo aberto sugestões para vocês mudarem alguém no meu time, ok? Pode até ser essa mudança no ataque. Ainda tenho 16,43 cartoletas. Vamos ver como é que ficou o time Mitos da Gazeta.
Magrão, Vitor Ferraz, Wellington Silva, Thiago Martins, Werley, Elber, Gustavo Scarpa, Giovanni Augusto, Richarlison, Gabriel, Luan e Paulo Bento. E o Cartola já apitou aqui para mim que o Werley virou dúvida. Então depois eu vou escolher aqui um outro jogador para colocar no lugar dele. E aceito sugestões para mudar esse ataque aqui, ok? Na minha opinião ainda não é perfeito. Quero ficar com o Gabigol, quero ficar com o Luan, não boto muita fé aqui no Richarlison. Quem que vocês indicam aí para ser meu ataque? Galera, por enquanto é só, depois eu volto aí com um novo vídeo, segunda-feira, falando sobre o campeonato. Seja uma resposta positiva ou negativa, enfim, fico no aguardo aí de uma resposta do Cartola FC, ok? Tudo de bom para vocês, vamos tentar mitar. Fui!